mais que uma leitura, uma semente, uma missão, não só de facilitar o conhecimento, mas de torná-lo atrativo. É uma grande felicidade poder fazer parte da sua transformação. A cada leitura, nos transformamos também. Obrigado pelos 50.000 inscritos. Audiolivros Poderosos apresenta A República de Platão. Acesse www.scriptoria.com e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. A sua leitura vai começar agora. A República de Platão. Livro 1. Sócrates, acompanhado por Glauco, filho de Aristo. Ontem desci ao Pireu com a finalidade de rezar para a deusa e, ao mesmo tempo, para ver como faziam a festa, já que a celebravam pela primeira vez. Pareceu-me muito bonita a procissão, mas não menos esplendorosa que a dos Trácios. Após orar e apreciar o espetáculo, iniciamos o regresso à cidade, e neste momento, Polimarco, filho de Céfalo, havendo-nos visto de longe, ordenou a seu escravo que nos avisasse para esperá-lo. E o rapaz, puxando-me pelo manto, disse: Polimarco pede que o esperem. Virando-me então, perguntei onde ele estava. Ele vem atrás de mim, respondeu-me. Esperem-no. Muito bem, esperaremos, disse Glauco. Pouco tempo depois, chegaram Polimarco e Adimanto, irmão de Glauco, Nicerato, filho de Nícias, e alguns outros que, aparentemente, vinham da procissão. Sócrates, parece-me que já regressam à cidade. E não estás errado. Vê quantos somos? Como não? Pois então, ou têm mais força que nós, ou ficam aqui. E não há outra saída para convencê-los de que têm que deixar-nos ir? E poderiam convencer-nos, disse ele, se nós não queremos? De maneira nenhuma, disse Glauco. Porque percebam, não queremos, avisou Polimarco, e Adimanto acrescentou. Não sabe que esta noite haverá uma corrida com tochas a cavalo em honra à deusa? A cavalo? Perguntei. Isso é coisa nova. E quanto às tochas, serão passadas uns aos outros enquanto montam? Ou como devo entender? Como já bem disseste, replicou Polimarco. Além do mais, celebrarão ainda uma festa noturna que valerá a pena vê-la. Nós sairemos depois de acabar o jantar. Assistiremos à festa e nos encontraremos com muitos jovens para conversar. Fiquem, portanto, e não pensem em outra coisa. Vejo que teremos que ficar, disse Glauco. Sim, assim parece, respondi. 2. Fomos então à casa de Polimarco e encontramos seus irmãos, Lísias e Eutidemo, Trasímaco de Calcedônia, Carmântides de Penéia e Clitofonte, filho de Aristônimo. Estava também presente Céfalo, pai de Polimarco, que me pareceu muito envelhecido, pois fazia muito tempo que não o via. Estava sentado em uma cadeira com almofada e usava uma coroa, porque havia oferecido um sacrifício no pátio.
Sentamo-nos ao seu lado, onde havia algumas cadeiras. Ao ver-me, Céfalo cumprimentou-me. Ó Sócrates, são raras as vezes que vens ao Pireu. Não deveria ser assim, pois se eu ainda tivesse forças para ir à cidade, não precisarias vir aqui, senão nós mesmos iríamos à tua casa. Mas como não é assim, tens que vir com mais frequência à minha. Quanto mais amortizados estão em mim os prazeres do corpo, mais crescem os desejos e satisfações da conversação. Não deixes de acompanhar-te dos jovens e de frequentar a casa dos amigos, onde terás sempre intimidade. Em verdade, Céfalo, agrada-me conversar com pessoas de mais idade, porque me parece necessário informar-me com pessoas que já percorreram um caminho pelo qual talvez também tenhamos que passar, e assim conhecer se é áspero e difícil, ou fácil e cômodo. Com muito prazer ouviria a tua opinião sobre isso, porquanto já chegastes à idade que os poetas chamam o limiar da velhice. Declaras como um período desgraçado da vida, ou melhor, como a qualificas? Eu dir-te-ei por Zeus como é a minha realidade, ó Sócrates. Muitas vezes nos reunimos, confirmando o antigo provérbio, alguns poucos, aproximadamente da mesma idade. E então a maior parte dos reunidos se lamenta, sentindo falta e recordando os prazeres juvenis do amor, da bebida, dos banquetes e outras coisas da mesma espécie. Afligem-se como se houvessem perdido grandes bens e como se houvessem vivido bem e agora nem sequer vivessem. Alguns se atormentam também pelas ofensas que recebem de seus parentes e alegam que são consequências da velhice todos os sofrimentos que lhes sobrevêm. Em meu modo de ver, Sócrates, eles culpam o que é inculpável, porque se fosse a velhice a causa dos problemas, eu teria sofrido o mesmo que eles, e assim também todos os demais que chegam à mesma idade. Todavia, tenho encontrado muitos que expressam a velhice de maneira diferente. Em certa ocasião, estava com Sófocles, o poeta, quando alguém lhe perguntou: Como te encontras, Sófocles, em relação ao amor? És capaz ainda de estar com uma mulher? E ele respondeu: Nem me recordes, bom homem, livrei-me do amor com a maior satisfação, como quem escapa de um senhor furioso e truculento. Pareceu-me que ele havia concluído bem, e sigo concordando com suas palavras, porque efetivamente a velhice produz uma grande paz e uma grande liberdade no que diz respeito a estas questões. Quando as tensões dos desejos diminuem, ocorre exatamente o que Sófocles dizia, que nos livramos de muitos tiranos furiosos. De todas as queixas e aborrecimentos alegados, não existe mais de uma causa, Sócrates, e ela não se resume à velhice, senão ao caráter dos homens. Pois para os prudentes e bem-humorados, a velhice não é de grande pesar, Sócrates. Entretanto, se assim não forem, quer a velhice, quer a juventude, lhes provocarão repúdio. 4. Admirado com o que ele dizia, e querendo que seguisse falando, estimulei-o dizendo: Eu penso, Céfalo, que os demais não acreditaram nas coisas que afirmas, e creem que suportas facilmente a velhice, não pelo teu caráter, e sim porque possuis uma grande fortuna. Dizem que para os ricos existem muitos consolos. Isso é verdade. Não creem efetivamente. E o que dizem não carece de valor, ainda que não o tenha tanto como eles pensam. Nesse ponto, é pertinente o que disse Temístocles a um cidadão de Sérifos, que lhe insultava, dizendo que sua glória não era devida a ele mesmo, senão à sua pátria. Ele respondeu:
Nem eu seria reconhecido se fosse de Sérifos, e tu tampouco, mesmo sendo de Atenas. E aos que, sem serem ricos, vivem com pesar a velhice, que tenham em mente o seguinte raciocínio: nem o homem humilde pode suportar facilmente a velhice na pobreza, nem o insensato, mesmo rico, pode vivê-la satisfeito. E tu, Céfalo, o que possuis? Obtiveste por herança? Ou teus bens foram conquistados? O que eu conquistei, Sócrates? Como comerciante, fui o intermediário entre meu avô e meu pai. Porque meu avô, de quem eu possuo o mesmo nome, recebeu uma herança aproximadamente do mesmo valor que a minha, e a multiplicou várias vezes, enquanto meu pai, Lisânias, a reduziu a menor valor que o atual. Eu me contento se não deixá-la diminuída, se não um pouco maior do que a recebi. Perguntei isto porque me pareceu que não possuis excessivo amor às riquezas. E isto ocorre, geralmente, àqueles que não as adquiriram por si mesmos, pois os que as adquirem se agarram a elas em dobro, como o amor dos poetas a seus poemas e o dos pais por seus filhos. Um comerciante preza pela riqueza por ser obra sua e também pela utilidade, assim como todos os outros homens. Este é o motivo por que é difícil a convivência com eles. Interessam-se apenas pelo dinheiro. Dizes a verdade. Não há dúvida. Dizes-me mais uma coisa. Qual foi a maior vantagem que conseguiste sacar com tua grande fortuna? É algo que provavelmente não poderia convencer muitas pessoas com minhas palavras. Porque, como sabes, Sócrates, quando um homem começa a pensar que vai morrer, sobrevém o medo e a preocupação por coisas que antes nem pensava. E as fábulas que contam sobre o Hades, de que o que se há cometido aqui será pago ali. Histórias, antes não levadas a sério, transtornam-nos a alma, por temermos serem verdadeiras. A debilidade da velhice e a proximidade desse outro mundo ajudam-nos a compreender melhor as coisas do além. Enchem-nos de receio e nos fazem examinar se ofendemos a alguém. Aquele que encontra muitos pecados em sua vida desperta-se frequentemente dos sonhos, cheio de pavor, como criança, e vive infeliz, cheio de expectativa. Mas aquele que sabe não haver praticado nenhuma injustiça, constantemente enche-se de uma doce esperança, benévola ama da velhice, segundo a frase de Píndaro, que esclarecidamente disse, Sócrates, que quem vive em justiça e piedade acompanha-o uma doce esperança que acalanta o coração e suaviza a velhice, que governa, soberana, as mentes vacilantes dos mortais. E falou com razão e de uma maneira admirável. Aí põe o principal valor das riquezas, não para qualquer um, e sim para o moderado, pois para não enganar nem mentir, ainda que involuntariamente, e para não estar em dívida de sacrifícios com nenhum Deus, nem devendo dinheiro a nenhum homem, e partir sem medo para o mundo do além, ajuda o fato de possuir riquezas. Existem também outros proveitos, porém, mais que tudo, Sócrates, sustento que é por essa finalidade que considero a riqueza útil para o homem sensato. É o que tu dizes, Céfalo, mas essa virtude sobre a qual falamos, a justiça, consiste simplesmente em dizer a verdade e devolver a cada um o que lhe foi tomado, ou estas mesmas coisas podem ser feitas algumas vezes com justiça e outras sem ela. Exponho um exemplo. Se alguém recebe armas de um amigo em perfeito juízo, e esse adquire a insanidade
e as pede de volta. Todos diriam que não se deve devolvê-las e que não seria justo devolvê-las, muito menos dizer a verdade a quem se encontre em semelhante estado. Concordo. Portanto, a justiça não consiste em dizer a verdade, nem em devolver o que se tomou. Eu digo que sim, Sócrates, se acreditamos nas palavras de Simônides, respondeu Polimarco. Céfalo. Bem, deixo-vos a discussão, pois tenho que atender ao sacrifício. Polimarco. Atento a essas palavras. Então quer dizer que não sou eu, teu herdeiro? Céfalo, sorrindo. Sem dúvida. E se foi para o sacrifício. 6. Sócrates. Dizes tu, então, já que és herdeiro da discussão, o que disse Simônides tão acertadamente acerca da justiça? Polimarco. Que é justo devolver a cada um o que lhe é devido. E eu estou de acordo com essa afirmação. Sócrates. Certamente, não é fácil retirar a razão de Simônides, porque é um homem sábio e inspirado. Não obstante tu, Polimarco, deves saber o significado do que ele diz, ao passo que eu desconheço. Está claro que Simônides não expressou a mesma situação que falávamos sobre restituir a uma pessoa algo cuja guarda nos foi confiada, estando essa pessoa sem as faculdades da razão. Na verdade, o que foi depositado é de alguma maneira devido, não é assim? Sim. Mas de forma alguma deve ser restituído se quem o reclama tiver perdido a razão? Com certeza. Então parece-me que Simônides quis dizer outra coisa quando afirmou ser justo restituir o que se deve. Por Zeus, certamente que se trata de outra coisa. Na opinião dele, os amigos devem sempre fazer bem aos amigos, nunca o mal. Entendo. Não é devolver aquilo que se deve, entregando o ouro àquele que o confiou, se essa devolução o for prejudicial, e se forem amigos, o entregador e o recebedor. Exato. E então, aos inimigos, se deve restituir aquilo que o devemos? Seguramente, sim. Deve-se restituir aquilo que se lhes deve. Ora, o que um inimigo deve ao outro é, em meu entendimento, o que lhe convém, o mal. Sócrates. Simônides falou, ao que parece, enigmaticamente, à maneira dos poetas, ao explicar o que é a justiça. O pensamento dele era que a justiça consistia em reunir a cada um o que lhe convém, e a isso chamou de restituir o que é devido. Sem dúvida, respondeu Polimarco. Ó céus! Então, se alguém lhe perguntasse, Simônides, a arte, a que chamam de medicina, o que dá que é devido e conveniente? Que supõe que ele responderia? É evidente que dá aos corpos os remédios, a comida e a bebida. E a arte a que chamam de culinária? O que dá que é devido e conveniente? Dá aos alimentos, os temperos. Bem, e a arte a que chamam de justiça? O que dá que é devido? Se seguimos o mesmo raciocínio, a justiça dá ajuda aos amigos e prejuízo aos inimigos. Portanto, ele diz que a justiça consiste em fazer bem aos amigos e mal aos inimigos? Assim me parece. E agora, quem é mais capaz de fazer bem a amigos doentes e mal a inimigos, em questão de doença e de saúde? O médico. E, relativamente, os perigos do mar aos navegantes? O piloto. E o justo? Em que atividade e para que serviço é mais capaz de ajudar aos amigos e prejudicar aos inimigos?
no combate contra uns e a favor de outros, me parece. Bem, mas na verdade, meu caro Polimarco, para quem não estiver doente, o médico é inútil. É verdade. E assim também o piloto, para quem não estiver embarcado. Sim. Logo, também é inútil o justo para quem não estiver em guerra? Não me parece muito. Então a justiça também é útil em tempos de paz? É. E a agricultura também, não é? Também. Certamente, para adquirir seus produtos. Sim. E sem dúvida, a arte do sapateiro. Sim. Diria, julgo eu, que seria para efeitos de adquirir sapatos. Precisamente. E então, qual diria ser a utilidade ou aquisição da justiça em tempos de paz? Para os contratos, Sócrates. Refere-se às parcerias ou qualquer outra espécie de contratos? A parcerias, sem dúvida. Sendo assim, o parceiro bom e útil para colocar as peças do xadrez é o homem justo ou o jogador profissional? O jogador profissional. E para colocar tijolos e pedras, é melhor o homem justo do que o pedreiro? De modo nenhum. E em que parceria é melhor o homem justo ao citarista? Tal como o citarista é melhor que o homem justo para quem se associa para tocar. Na parceria de dinheiro, em minha opinião. A não ser, talvez, Polimarco, para efeitos de fazer uso do dinheiro quando seja preciso comprar ou vender cavalos, seria melhor o tratador de cavalos, não? Parece que assim o é. E se for um barco? O armador de navios ou o piloto? Acho que sim. Então, quando é que, sendo preciso fazer uso de ouro ou prata, o justo será mais útil que os outros? Quando se trata de fazer um depósito que fique a salvo, Sócrates. Diz então, quando não houver necessidade de utilizar o dinheiro, mas sim o guardar? Exatamente. Logo, quando o dinheiro está sem ser utilizado, é que a justiça é útil? É possível. Então, quando for preciso guardar uma vinha, será a justiça útil na parceria ou individualmente, enquanto que para sua utilização será útil a vinicultura. Assim parece. Afirma também que para o escudo e a lira, quando se tratar de guardar e de não os utilizar para nada, será útil a justiça, enquanto para se servir deles, mais útil serão um soldado e um músico. É forçoso. E em tudo o mais, e para cada coisa, a justiça é inútil quando nos utilizamos dela, sendo útil apenas quando não nos servimos. Provavelmente. 8. Então, meu amigo, a justiça não poderia ser uma coisa muito séria, se só é útil para as coisas que não são utilizadas. Mas examinemos o seguinte. Acaso o mais hábil a bater na luta, ou no pugilismo, ou em qualquer outra modalidade, o é também para defender-se? Inteiramente. Logo, quem é capaz de defender-se de uma doença é também o mais capaz para transmiti-la despercebidamente? É o que me parece. Mas, na verdade, será um bom guardião do exército aquele que saísse vitorioso ao roubar os planos do inimigo? Exatamente. Logo, se uma pessoa for um hábil guardião de uma coisa, é também um hábil ladrão da mesma? Assim parece. Assim parece. Portanto,
Se o homem justo é hábil para guardar dinheiro, também é hábil para roubá-lo. Assim conduz seu raciocínio. Logo, o homem justo seria uma espécie de ladrão, e isso é provável que o tenha aprendido em Homero. Efetivamente, ele tem grande estima pelo avô materno de Ulisses, Autólico, e afirma que ele excedia todos os homens em roubar e fazer juras. Parece então que a justiça, segundo a sua opinião, segundo a de Homero e a de Simônides, é uma espécie de arte de furtar, mas para a vantagem de amigos e dano de inimigos. Não era isso que afirmava? Por Zeus que não. Já não sei o que dizia. No entanto, ainda continua a parecer-me que a justiça é auxiliar os amigos e prejudicar os inimigos. A quem chama de amigos? Aos que parecem honestos a uma pessoa? Ou aos que o são de fato, ainda que não o pareçam? E outro tanto, direi dos inimigos? É natural amar a quem nos parece honesto e odiar a quem nos parece mau. Mas os homens não se enganam a esse respeito, de maneira que lhes pareçam honestos muitos que não o são, e vice-versa? Enganam-se. Logo, para esses, os bons são inimigos, e os maus, amigos? Precisamente. 9. Não obstante, para essas pessoas, a justiça é ajudar os maus e prejudicar os bons. Assim parece. E, contudo, os bons são justos e incapazes de cometer injustiças? É verdade. Então é justo fazer mal a quem não cometeu qualquer injustiça? De modo algum, Sócrates. Isso parece um raciocínio perverso. Então, disse eu, é justo prejudicar os injustos e ajudar os justos? Esse raciocínio já me parece mais coerente do que o anterior. Logo, Polimarco, acontecerá que, para muitos que errarem em seu juízo sobre os homens, será justo prejudicar os amigos, pois não são maus aos seus olhos, e ajudar aos inimigos, pois o tomam por bons. E assim afirmaremos exatamente o contrário que concluímos ser o pensamento de Simônides. É assim que acontecerá, mas vamos corrigir-nos, pois é provável que não tenhamos definido corretamente o que é amigo e o que é inimigo. Como o definimos, Polimarco? O que parece honesto, esse é o amigo. E agora, disse eu, como conseguimos corrigir a definição? Amigo é o que parece e é, na realidade, honesto. O que parece, mas não o é, apenas aparenta ser amigo sem o ser. E sobre o inimigo, a definição é a mesma. Logo, segundo esse raciocínio, parece que amigo é o homem de bem e inimigo é o malvado. Sim. Acrescentamos a definição da justiça, tal como a formulávamos primeiro, de que é justo fazer bem ao amigo e mal ao inimigo, a ideia de que é justo fazer bem a um amigo bom e mal a um inimigo mau? Exatamente. Parece-me que isso seria falar com propriedade. Então é próprio de um homem justo fazer mal a qualquer espécie de homem? Precisamente. Deve-se fazer mal aos malvados e inimigos. Quando se faz mal aos cavalos, eles se tornam melhores ou piores? Piores. Em relação à perfeição dos cães ou à dos cavalos? A dos cavalos. Mas, caso se fizer mal a cães, eles se tornam piores relativamente à perfeição de cães e não a de cavalos? Forçosamente.
E quanto aos homens, companheiro, não teremos de dizer o mesmo? Que se lhes fazem o mal, tornam-se piores em relação à perfeição humana? Exato. Mas a justiça não é a perfeição dos homens? Isso também é forçoso. E se fizer mal aos homens, são forçosos que eles se tornem mais injustos? Assim parece. Acaso os músicos podem tornar outrem ignorante na música através de sua arte? Impossível. E os tratadores de cavalos podem tornar outrem incapaz de montar através de sua arte? Não pode ser. Mas os justos podem tornar outrem injusto através da justiça? Ou, de um modo geral, os bons podem tornar outrem mal através de sua perfeição? É impossível. Efetivamente, a ação do calor não é, parece-me, refrescar, mas o contrário. Sim. Nem a da secura umedecer, mas o contrário. Exatamente. Nem tampouco a do homem bom fazer o mal, mas o contrário. Assim parece. Então o homem justo é bom? Absolutamente. Logo, Polimarco, fazer mal não é a ação do homem justo, quer seja a um amigo, quer seja a qualquer outra pessoa. Mas, ao contrário, é a ação de um homem injusto. Parece-me inteiramente verdade, Sócrates. Portanto, se alguém afirmar que a justiça consiste em restituir a cada um o que lhe é devido, e que isso significa que o homem justo deve fazer mal aos inimigos e bem aos amigos, quem assim afirmar não é sábio, porquanto não disse a verdade. Fazer mal não é justo de nenhuma maneira. Concordo. Logo lutaremos, pois, tu e eu, se alguém pretender afirmar que disse semelhante coisa, Simônides, Biante, Pitaco ou qualquer outro dos bem-aventurados sábios. Eu estou disposto a acompanhar-te na luta. Mas sabes tu, por acaso, a quem pertence esta afirmação? É justo fazer bem aos amigos e mal aos inimigos? De quem? Penso que é de Periandro, de Perdicas, de Gerges, de Ismênias, de Tebas, ou de qualquer outro homem rico, muito convencido de seu grande poder. Verdade. Bem, se nem o justo nem a justiça se demonstram assim, que outra coisa será? 10. E então Trasímaco, que várias vezes enquanto conversávamos havia tentado participar da discussão e fora impedido pelos que estavam ao seu lado, desejosos de ouvi-la até o final, ao fazermos uma pausa, não se deteve mais, e contraindo-se como uma fera, lançou-se sobre nós. Tanto Polimarco como eu assustamo-nos, enquanto ele falou em alto e bom som para todos. Que falatório é esse, Sócrates, que iniciaste há um bom tempo? Por que discutir o tema de maneira tão simplista, cedendo alternadamente o lugar um ao outro? Se quiseres saber o que é a justiça, não te limites a perguntar e a refutar arrogantemente quando te respondem, sabendo que é mais fácil perguntar que responder. Antes, respondes tu mesmo e dizes tu o que entendes por justiça. E cuidado com o que falarás, que é o necessário, o proveitoso, o útil, o vantajoso, o conveniente. Tudo que venhas a falar há de ser com claridade e precisão, porque eu não aceitarei que sigas com semelhantes frivolidades. Surpreso, escutei-o temeroso. Parece-me que se não houvesse olhado para ele, antes de ele olhar para mim, teria perdido a voz. Mas ocorreu que, quando começou a exaltar-se com nossa discussão, dirigi-lhe meu olhar primeiro, e assim me senti capaz de responder.
disse-lhe com um ligeiro tremor: Trasímaco, não te zangues conosco. Se Polimarco e eu nos sobrepassamos um tanto a examinar o assunto e cometemos erros, estes foram contra a nossa vontade. Porque se estivéssemos buscando ouro, sabes que não cederíamos voluntariamente o lugar um ao outro, arruinando a descoberta. Quando buscamos a justiça, que é mais preciosa que muitos ouros, o faríamos com mútuas concessões, sem nos esforçarmos para chegar à verdade? Tu entendes, amigo, que não podemos, porque não temos força para tanto. É muito mais razoável a compaixão por nós, em vez de irritação. 11. Trasímaco, ouvindo isto, riu sarcasticamente e disse: Heracles, aqui está Sócrates, com sua costumeira ironia. Já os havia dito que não querias responder, senão que te esquivarias de responder se alguém lhe perguntasse. És um homem esperto, Trasímaco, porque bem sabes que se perguntasses a alguém quantos são 12, e ao perguntar incluísses, cuidado, amigo, não digas que são 2 vezes 6, nem 3 vezes 4, nem 6 vezes 2, nem 4 vezes 3, porque não aceitarei semelhante banalidades. Resultaria claro, penso eu, que ninguém iria responder a uma pergunta assim formulada. Mas se te dissessem, Trasímaco, que dizes? Que não posso responder a nada que me anunciasses previamente, ainda que seja a realidade alguma dessas coisas, isto é, que terei de afirmar algo distinto da verdade? Ou como se deve entender? O que responderias a isto? Ora, como se isso fosse a mesma coisa. Nada se opõe a que o seja, ainda que não fosse igual. Pensas que o interrogado deixará de responder seu entendimento se o proibimos? Isso é o que vais fazer? Responder com algo que eu te vedei? Não me surpreenderia se, após refletir, assim o fizesse. E o que seria se eu te desse outra resposta acerca da justiça, distinta e melhor que todas essas? Aqui estarias condenado. Aqui haveria de ser, senão ao que convém àquele que não sabe. Para ele, o correto, creio, é aprender com quem sabe. E a esta pena me considero digno. Que engraçado és! Mas além de aprender, terás de pagar dinheiro. Com certeza, quando o tenha. E tens, se for por dinheiro, falas, Trasímaco, que todos nós contribuiremos para ajudar Sócrates, disse Glauco. Bem, vejo. Para que Sócrates se saia, como de costume, não respondendo, e ao responder outro, tome a palavra e a refute. Mas como poderia responder quem primeiramente não sabe nada e assim o confessa? Ademais, se crê saber algo, encontra-se proibido de dizer qualquer palavra do que opina por um homem nada digno de desprezo? É mais razoável que fales tu, porque dizes que sabes e que tens algo a dizer. Satisfaz-nos a todos, respondendo, e não poupes a Glauco de teus ensinamentos, nem aos demais. 12. Ao dizer isto, Glauco e os outros lhe pediram que não se esquivasse, já que era evidente que Trasímaco estava desejando falar para se sair bem, crendo que possuía uma resposta insuperável, mas fingia insistir para que fosse eu quem deveria responder. Finalmente cedeu e disse: Esta é a sabedoria de Sócrates. Não quer ensinar, e sim andar daqui para ali, aprendendo dos demais, sem sequer agradecê-los. Que eu aprendo dos demais é a pura verdade, Trasímaco. Entretanto, que não pago com meu agradecimento é um erro, pois pago com o que posso, e não posso fazer mais que elogiar, porque dinheiro não tenho. No que se referem a elogios, os faço quando me parece que alguém fala retamente, e isso saberás em seguida quando emitires tua resposta, porque penso que falarás bem.
escutes tu então. Sustento que o justo não é outra coisa a não ser o que convém ao mais forte. Por que não aprovas? O farei quando entender o que dizes. Ainda não sei. Dizes que o justo é o que convém ao mais forte. E como entendes tu isso, Trasímaco? Porque, sem dúvida, não queres dizer que o campeão do pugilismo é mais forte que nós, e que assim o é devido a seu corpo. A carne de vaca com que ele se alimenta é também adequada e justa para nós, que somos inferiores a ele. Sócrates, toma meu acerto por onde mais facilmente pode desvirtuá-lo. De nenhuma maneira, meu bom amigo. Dizes mais claramente o que queres expressar. Tu não sabes que algumas cidades se originam por tirania, outras por democracia e outras por aristocracia? Como não? E que o governo de cada cidade é feito por quem detém a força? Exato. E assim, cada governo estabelece as leis segundo sua conveniência. A democracia, leis democráticas. A tirania, tirânicas. E do mesmo modo, os demais. Ao estabelecê-las, mostra àqueles que o justo para os governados é o que a eles lhe convém, e o que vai de encontro a isto, lhe castigam como violador das leis e da justiça. Assim é, meu bom amigo, o que digo que em todas as cidades é identicamente justo. É o conveniente para o governo constituído. E este é, segundo creio, o que detém o poder. De modo que para todo homem que raciocina bem, o justo é o mesmo em todas as partes, a conveniência do mais forte. Agora compreendo o que dizes. Se for verdade ou não, tratarei de analisar. Respondeste, Trasímaco, que o justo é o conveniente, e não obstante, proibiste-me de responder isso. Certo que agregas, para o mais forte. Dirás, por acaso, que é um pequeno acréscimo. Não está claro ainda se pequeno ou grande, mas sim examinar se isso que dizes é verdade. Eu também reconheço que o justo é algo conveniente. De tua parte, includes e afirmas que é o conveniente para o mais forte. Pois bem, isso é o que eu ignoro e que terei de examinar. Examinas. 13. Assim o farei. Repliquei. Afirmas também que é justo obedecer aos governantes? Afirmo. E são infalíveis os governantes em cada cidade ou estão sujeitos a erros? Inteiramente sujeitos a erros. E assim, ao aplicarem leis, a alguns o fazem bem e a outros mal? Assim creio. E aplicá-las bem é o conveniente para eles mesmos, e do contrário, aplicá-las mal é o inconveniente? Ou como entendes? Assim como dizes. E o que estabelecem há de ser feito pelos governados. Isso é o justo? Como não? Portanto, segundo tua afirmação, não é só justo fazer o conveniente para o mais forte, senão também o contrário, o inconveniente. Que estás dizendo? O mesmo que tu, segundo creis. Examinemos melhor. Concordamos que os governantes, ao ordenar algumas coisas aos governados, se afastam do erro do que é melhor para eles mesmos, e que aquilo que mandam os governantes é justo que façam os governados. Assim penso. Pensas então, também, que o justo é fazer coisas inconvenientes para os governantes e donos da força, quando eles, involuntariamente, ordenam o que é prejudicial para si mesmo,
posto que afirmasse que era justo fazer o que eles ordenam. Por acaso, Trasímaco, não vem necessariamente a ser justo fazer o contrário do que dizes, quando se ordena aos inferiores fazer o inconveniente para o mais forte. Sim, por Zeus! Isso está claríssimo, Sócrates. Sem dúvida, porque tu declaras. E que necessidade tem uma declaração? O próprio Trasímaco confessa que os governantes ordenam às vezes coisas prejudiciais para eles mesmos, e que é justo que os outros as façam. Fazer o ordenado pelos governantes, Polimarco, foi justamente o que estabeleceu Trasímaco como justo. Mas também Clitofonte colocou como justo o conveniente para o mais forte, e estabelecendo ambas as coisas, confessou que os mais fortes ordenam, às vezes, o inconveniente para eles mesmos, com o fim de que o façam os inferiores e governados. Segundo estas confissões, mais justo seria o conveniente para o mais forte que o inconveniente. Entretanto, pelo conveniente para o mais forte, quis dizer o que o mais forte entende que lhe convém, e que isto teria de ser feito pelo inferior. Com base nisso, firma-se a justiça. Não foi assim como disse. Igualmente, Polimarco, se agora Trasímaco diz assim, assim entenderemos. 14. Dizes então, Trasímaco, era isso o que querias definir como justo? O que parece ser conveniente para o mais forte? Temos que confirmar que essas foram tuas palavras. De nenhum modo. Pensas, por acaso, que eu chamo mais forte ao que erra? Eu, pelo menos, pensava que era isso o que dizias, ao afirmar que os governantes não eram infalíveis, senão que também tinham seus erros. Tu és um farsante na argumentação, Sócrates. Chamas médico ao que erra com os enfermos? Ou matemático ao que se equivoca no cálculo na mesma ocasião em que o faz? É certo que costumamos dizer, creio eu, que o médico errou ou que o matemático se equivocou, mas cada um deles não erra, em minha opinião. De modo que, falando com rigor, posto que gosto também de precisar tuas palavras, nenhum dos profissionais erra. Aquele que se equivoca o faz porque lhe falhou sua ciência, e nisso não é profissional. De sorte que nenhum profissional, nem governante, nem sábio erra, ainda que se afirme que o médico ou o governante errou. Pensas, então, que essa é também minha resposta agora? E o que afirmo com toda a certeza é que o governante, enquanto governante, não erra. E não errando, estabelece o melhor para si mesmo. Isso há de ser feito por ele. E assim como declarei a princípio, entendo por justiça o que é conveniente para o mais forte. Pois bem, Trasímaco, parece-te que estou de má fé? Inteiramente. Pensas que te interroguei propositadamente deste modo para te prejudicar na discussão? Sei bem que sim, mas de nada te servirá, porque não me passam despercebidas tuas manobras. Nem se me apanhares de surpresa, serás capaz de me dominar na argumentação. Nem haveria de tentá-lo, afortunado Trasímaco. Mas para que não nos aconteça uma coisa assim, define claramente que entendes por governante e por mais forte, se é no sentido geral ou como agora intitulaste. Esse mais forte, enquanto o mais poderoso, que possui uma conveniência, a qual é justo que o mais fraco sirva. Quero significar o governante no sentido mais rigoroso do termo. Perante isto, põe-te de má fé tanto quanto puderes, pois que não te peço nenhuma graça, porque não serás capaz. Julga-me tão delirante a ponto de tirar os pelos de um leão, colocando-me em má situação contra tu mesmo? Ainda há pouco o experimentaste. Basta dessas questões. Mas me dizes, o médico, em sentido rigoroso que há pouco definias,
tem por objetivo ganhar dinheiro ou tratar os doentes? Mas refere-te ao médico de verdade. Tratar os doentes? E o piloto? Como deve ser? Chefe dos marinheiros ou marinheiro? Chefe dos marinheiros. Não se leva em consideração para nada o fato de ele estar embarcado no navio, pois não é por isso que se deverá chamar-lhe marinheiro, e não é pelo fato de navegar que lhe chamam piloto, mas pela sua arte e pelo seu comando aos marinheiros. É verdade. Nesse caso, cada um tem a sua própria conveniência? Sem dúvida. E sua arte foi feita para procurar e fornecer a cada um o que lhe convém? Para isso. Cada uma das artes possui qualquer outra vantagem para além da maior perfeição possível? Que queres perguntar com isto? Te explico com um exemplo. Se me perguntasses se basta ao corpo ser corpo, ou se necessita de algo mais, eu responderia que, sem dúvida, necessita. E por isso se inventou e existe a arte da medicina, porque o corpo está sujeito a defeitos, e dos mesmos necessita ser curado. Para lhe fornecer o conveniente, foi criada esta arte. Parece-te certo o que falo ou não? Totalmente. E então, a medicina em si mesma é imperfeita ou, em geral, qualquer outra arte necessita de alguma virtude, como os olhos da vista e os ouvidos da audição, e por esse motivo, além desses órgãos, nós carecemos de uma arte apropriada para examinar e para fornecer o que lhe é útil, e esta, por sua vez, de outra, e assim infinitas vezes? Ou ela mesma examinará o que lhe é vantajoso, ou, quiçá, não necessita de si mesma nem de outra para examinar o que é conveniente à sua própria imperfeição. Efetivamente, nenhuma arte possui imperfeição ou falha alguma, nem cabe a uma arte examinar o que é útil, senão aquilo de que é arte. E examina de maneira rigorosa. É assim ou de outro modo? Assim parece ser. Portanto, a medicina não busca a conveniência para si mesma, senão para o corpo. Assim é. Nem a equitação, a conveniência para a equitação, mas para os cavalos. Nem nenhuma outra arte, o conveniente para si mesma, pois para nada serve, senão para o ser a que ela se aplica. Assim parece. Então, Trasímaco, as artes governam e dominam o objeto que constituem? Ele concordou neste ponto, ainda que a duras penas. Portanto, nenhuma ciência procura ou prescreve o que é vantajoso ao mais forte, mas sim ao mais fraco e ao que é por ela governado? Por fim, reconheceu também isto, mas tentou discutir. Depois de ele assentir, continuei. Nenhum médico, na medida em que é médico, procura ou prescreve o que é vantajoso ao médico, mas sim ao doente. Pois concordamos que médico, no sentido rigoroso, é o que governa os corpos, e não o que faz dinheiro com eles. Ou nisso nós não concordamos? Sim, nisso concordamos. Logo também, o verdadeiro piloto é o chefe dos marinheiros e não marinheiro? De acordo. Então, um piloto ou chefe há de examinar e prescrever não o que é vantajoso para si mesmo, mas sim ao marinheiro e ao súdito. Ele concordou a custo. Assim, Trasímaco, disse eu, nenhum chefe em qualquer lugar de comando examina ou prescreve o que lhe é vantajoso, mas o que o é para seu subordinado, para o qual exerce sua profissão. E tendo esse homem em atenção e o que lhe é vantajoso e conveniente, diz o que diz e faz a tudo quanto faz. 16. Chegando a esse ponto da discussão,
tornou-se evidente para todos que a definição de justiça foi refeita em sentido oposto ao afirmado. Trasímaco, em vez de responder, perguntou: Diz-me, Sócrates, tens uma arma? Que queres saber? É que julgas que os pastores ou boiadeiros velam pelo bem das ovelhas ou dos bois, e que os engordam e os tratam com outro fim em vista que não seja o bem dos patrões ou o próprio. E mesmo os que governam os estados, aqueles que governam de verdade, supõem que se comportam com seus súditos diferentemente de como o fazem com os carneiros, e que velam por outra coisa dia e noite que não seja tirar proveito deles? E és tão profundamente versado em questões de justo e justiça, de injusto e injustiça, que desconheces serem a justiça e o justo um bem alheio, que na realidade consiste na vantagem do mais forte e de quem governa, e de que é próprio de quem obedece e serve ter prejuízo. Enquanto a injustiça é o contrário, é quem manda nos verdadeiros ingênuos e justos, na qual os súditos fazem o que é vantajoso para o mais forte, e servindo-o, tornam-no feliz, mas de modo algum a si mesmos. E assim basta reparar que o homem justo, em todo o seu físico, fica por baixo do injusto. Em primeiro lugar, nos consórcios que fazem uns com os outros. Quando uma pessoa de uma dessas espécies se associa com uma da outra, jamais se verificará, por ocasião da dissolução da sociedade, que o justo tenha mais que o injusto, e sim menos. Depois, nas questões civis, onde quer que haja contribuição a pagar, o justo, em condições iguais, paga uma contribuição maior e o outro menor. Quando se tratar de receber, um não lucra nada e o outro muito. E se algum dos dois ocupar um posto de comando, o justo pode contar, ainda que não tenha outro prejuízo, com ficar com seus bens pessoais em má posição e com não ganhar coisa alguma do Estado por ser justo, e ainda criar inimizades com parentes e conhecidos por se recusar a servi-los contra a justiça. Ao passo que o homem injusto pode contar com o inverso de tudo que foi exposto. Refiro-me àquele que há pouco mencionei, ao que pode ter grandes ambições de supremacia. Repara, pois, neste homem, se queres julgar quanto mais vantagem tem para um particular ser injusto que ser justo. A maneira mais fácil de aprenderes é se chegares à mais completa injustiça, aquela que dá o máximo de felicidade ao homem injusto e o maior dos desgostos aos que foram vítimas de injustiças. Trata-se da tirania, que arrebata os bens alheios às ocultas e pela violência, quer sejam sagrados, profanos, particulares ou públicos, e isso não aos poucos, mas de uma só vez. Se alguém for visto a cometer qualquer destas injustiças por vontade própria, é castigado e recebe maiores injúrias. Efetivamente, a quem comete quaisquer destes malefícios isoladamente, chama-se sacrilégio, gatuno, espoliador, ladrão. Mas se um homem, além de se apropriar dos bens dos cidadãos, faz deles escravos e os torna os seus servos, em vez destes epítetos injuriosos, é qualificado de feliz e bem-aventurado, não só pelos seus concidadãos, mas por todos os demais que souberam dessa injustiça completa. É que aqueles que criticam a injustiça não o fazem por recearem praticá-la, mas por temerem sofrê-la. Assim, Sócrates, a injustiça, quando chega a certo ponto, é mais potente, mais livre e mais despótica que a justiça. E como eu dizia a princípio, a vantagem do mais forte é a justiça, ao passo que a injustiça é qualquer coisa de útil a uma pessoa e de vantajoso. 17. Depois de assim falar,
Trasímaco pensava retirar-se, como se fosse um empregado do balneário que nos tivesse despejado uma argumentação compacta e abundante nos ouvidos. Porém, os presentes não o consentiram, mas o forçaram a ficar para prestar contas de suas palavras. Eu, de minha parte, também o pedi muito, dizendo: ó divino Trasímaco, pensas retirar-te após lançares tal argumentação e ensinares o bastante, ou aprenderes se é assim ou não que sucede? Pensas que é insignificante o que tentaste definir? O curso de toda a vida que devemos seguir para vivermos a mais útil das existências? Acaso penso de outro modo? Assim parece. Ou então não queres saber de nós, ou não te importa que vivamos piores ou melhores por desconhecermos o que tu declaras saber. Mas, meu bom amigo, esforça-te por não o revelar a nós. Não será um mau investimento para ti se prestares um benefício a este grupo, que é tão grande. Eu, por mim, declaro-te qual é a minha opinião. Não estou convencido, nem creio que a injustiça seja mais vantajosa que a justiça, ainda que alguém se utilize daquela à vontade, sem ninguém impedi-lo de fazer o que quiser. Mas, meu bom amigo, que uma pessoa seja injusta, que possa cometer injustiças às ocultas ou em luta aberta, mesmo assim o seu exemplo não me convence que isso é o mais proveitoso para ela que a justiça. Essa mesma impressão é talvez a de outros entre nós, e não minha apenas. Convence-nos, portanto, meu bom aventurado, e de maneira suficiente, que não pensamos bem quando damos maior valor à justiça que à injustiça. E como hei de convencer-te? Se não ficaste persuadido com o que disse há pouco, como o hei de fazer? Hei de recolher meus argumentos e colocá-los em tua alma? Não, por Zeus, não o faças. Mas, em primeiro lugar, mantém as afirmações que fizestes. Ou então, se fizeres alguma alteração, faça-a abertamente, sem iludir-nos. Vês, Trasímaco, examinando o que tratamos antes, que, embora desejasse definir primeiro o verdadeiro médico, tu não o achasse necessário prestar rigorosa atenção ao exemplar do pastor. Mas supõe que ele trata de engordar as ovelhas, na medida em que é um pastor, não porque tenha em vista o que é melhor para elas, mas como um conviva ou uma pessoa que quer dar um banquete para presenteá-las ou vendê-las, como se fosse um homem de negócios e não um pastor. Ora, a finalidade da arte do pastor não é outra, sem dúvida, senão aquela a que foi destinada: conseguir para seu objeto o máximo de bem-estar. Por estas razões, concluí há pouco que é forçoso que concordemos que todo governo, como governo, não tem por finalidade velar o bem de mais ninguém, senão só do súdito de que cuida, quer este seja uma pessoa pública ou particular. Ora, tu pensas que os governantes dos estados, os verdadeiros, governam por prazer? Por Zeus, que não penso, bem o sei. 18. E então, Trasímaco, não reparas que nos demais cargos ninguém deseja exercê-los por sua vontade, mas exigem um salário, pensando que de seu exercício nenhum proveito pessoal lhes advirá, mas sim para seus súditos? E depois, dizes-me, não afirmamos sempre que cada uma das artes se diferencia das outras pelo fato de ter uma potência específica? Não respondas, meu caro, contra a tua opinião real, para ver se conseguimos adiantar alguma coisa. Diferenciam-se, por isso sim. E não é verdade que cada uma das artes nos proporciona qualquer vantagem específica, como a medicina, a saúde, a de pilotar, a segurança da navegação e assim por diante? Exatamente. Portanto, a arte dos lucros também tem o seu salário? Pois é este o efeito que lhe é peculiar? Ou designas da mesma maneira a arte de curar e a arte de pilotar? Se na verdade queres formular uma definição rigorosa,
conforme propuseste inicialmente, no caso de um piloto ficar são, pelo fato de lhe ser benéfico embarcar, não irás chamar, por causa disso, medicina a sua arte? Certamente que não. Tampouco chamarás assim a arte dos lucros, penso eu, se alguém ficar são ao exercer uma profissão lucrativa. Com certeza que não. E então, chamarás a medicina arte dos lucros, se alguém, curando uma pessoa, ganhar um salário? Não. Acaso não concordamos que há uma vantagem peculiar a cada arte? Assim o é. Se há uma vantagem de que gozam todos os artífices, é manifesto que devem empregar alguma faculdade adicional e daí derivarem a vantagem. Assim parece. Ora, nós afirmamos que a vantagem dos artífices, quando ganham um salário, advém de empregarem uma faculdade adicional à arte dos lucros. Concordou a custo. Por conseguinte, não é da sua própria arte que advém a cada um esta vantagem, que consiste na obtenção de um salário. Mas se devemos examinar a questão com rigor, a medicina produz a saúde, a arte dos lucros, o salário, e a do arquiteto, uma casa. Ao passo que a arte dos lucros, que a acompanha, dá o salário. E todas as outras, igualmente, produzem seu efeito e vantagens, aquele a quem se aplicam. Se, porém, não lhe advir um salário, é possível o artífice auferir alguma vantagem de sua arte? Não me parece. Mas acaso ele não é útil quando trabalha de graça? Com certeza, assim o creio. Portanto, Trasímaco, é evidente que nenhuma arte nem governo proporciona o que é útil a si mesmo, mas, como dissemos antes, proporciona e prescreve o que o é ao súdito, pois tem por alvo a conveniência deste, que é o mais fraco, e não a do mais forte. Ora, é por isso, meu caro Trasímaco, que eu disse que ninguém quer espontaneamente governar, tratar e curar os males alheios, mas antes exige um salário, porquanto aquele que pretende exercer bem a sua arte jamais faz ou prescreve, no exercício de sua especialidade, o que é melhor para si mesmo, mas para o cliente. É por esse motivo, ao que me parece, que é preciso proporcionar aos que querem consentir em governar um salário, dinheiro ou honrarias, e um castigo, se não consentirem. Que queres dizer, ó Sócrates? Sei o que são os 2 salários. Mas o castigo a que te referes, e em que sentido o incluiu no grupo dos salários? Não compreendo. Na verdade, não entendes que seja o salário das boas pessoas aquele devido aos mais perfeitos governantes quando consentem em governar? Ou não sabes que o amor às honrarias e às riquezas é considerado uma vergonha, e o é de fato? Bem eu sei. Por este motivo, os homens de bem não querem governar, nem por causa das riquezas, nem das honrarias, porquanto não querem ser chamados de mercenários, exigindo abertamente o salário de seu cargo, nem de ladrões, tirando vantagem da sua posição. Tampouco querem governar por causa das honrarias, uma vez que não as estimam. É forçoso, pois, que sejam constrangidos e castigados, se pretende que eles consintam em governar, que se arriscam à vergonha, voluntariando-se ao poder, sem aguardar a necessidade de tal decisão. Ora, o maior dos castigos é ser governado por quem é pior do que nós, se não quisermos governar nós mesmos. É com receio disso, me parece, que os bons ocupam as magistraturas quando governam e vão para o poder, não como quem vai tomar conta de qualquer benefício, nem para com ele gozar, mas como quem vai para uma necessidade sem existir pessoas melhores que eles, nem mesmo iguais, para quem possam relegá-lo. Efetivamente, nos arriscaríamos,
se houvesse um estado de homens de bem e que houvesse competições para não governar, como agora as há para alcançar o poder. Seria evidente que o verdadeiro chefe não nasceu para velar por sua conveniência, mas pela de seus súditos. De tal maneira que todo aquele que fosse sensato preferiria receber benefícios de outrem a ter o trabalho de ajudar ele aos outros. Logo, de modo algum concordo com Trasímaco em que a justiça consiste na conveniência do mais forte, mas esse ponto havemos de examinar de novo. Parece-me valer muito mais a afirmação que agora fez Trasímaco ao declarar que é melhor a vida do injusto que a do justo. Tu, Glauco, qual vida escolhes? Qual das duas afirmações te parece mais verídica? Eu, por mim, acho que a vida do justo é a mais vantajosa. Ouviste quantos benefícios Trasímaco enumerou há pouco como sendo os da vida do injusto? Ouvi, mas não fiquei convencido. Queres então que o convençamos, se formos capazes de encontrar alguma maneira disso, de que não diz a verdade? Como não o quereria? Se, por conseguinte, opondo um argumento a outro argumento, enumerar quantos benefícios traz o ser justo, e ele falar por sua vez, e nós respondermos, será necessário contar os bens e medir o que cada um de nós disser em cada um dos seus argumentos, e aí já precisaríamos de juízes para resolver a questão. Se, porém, como há momentos, examinarmos as coisas chegando a um acordo um com o outro, seremos nós mesmos simultaneamente juízes e causídicos. Precisamente. Agrada-te mais desta maneira ou daquela? Desta. Trasímaco, responde-nos desde o começo. Afirmas que a perfeita injustiça é mais útil que a perfeita justiça? É precisamente isso que eu afirmo, e dei as minhas razões. Vamos lá. Como qualificas estas coisas? Dás a uma delas o nome de virtude e à outra o de vício? Como não? Portanto, a justiça chamas virtude e a injustiça vício? É natural, meu caríssimo amigo. Não há dúvida, uma vez que afirmo que a injustiça é proveitosa, ao passo que a justiça não. Que dizes então? Justamente o contrário, respondeu. Acaso a justiça é que é um vício? Não, mas uma sublime ingenuidade. Então, ao injusto tu chamas mau caráter? Não, mas sim imprudente. Acaso te parecem bons e sensatos os injustos? Sem dúvida, os que são capazes de ser perfeitamente injustos, com força para submeterem a sua autoridade aos estados e nações. Julgas talvez que me refiro aos que sacam dinheiro. É que também isso é proveitoso, se passar despercebido. Mas não vale a pena falar do assunto, e sim daquilo que há pouco eu fiz menção. O que tu queres dizer eu não ignoro, mas o que me surpreende é que coloques a injustiça no grupo da virtude e da sabedoria, enquanto a justiça no grupo contrário. Assim as coloco. Isso é uma posição ainda mais irredutível, companheiro, e já não é fácil arranjar um modo de refutá-la. Porquanto, se falavas da hipótese de a injustiça ser vantajosa, entretanto tu concordas, como alguns outros concordam, que ela é um vício ou uma conduta vergonhosa, poderíamos responder-te de acordo com a opinião geral. Porém, a verdade é que é evidente que vais afirmar que ela é bela, forte e possui todas as demais qualidades que estávamos habituados a atribuir à justiça, uma vez que ousaste colocá-la ao lado da virtude e da sabedoria. Disseste a pura verdade. Contudo, não devemos recuar na prossecução do exame.
enquanto eu supuser que estás a dizer o que pensas. Pois me parece, Trasímaco, que realmente não estás a zombar agora, mas a dizer o que julgas ser a verdade. Que diferença te faz se é o que eu penso ou não, desde que não refutes a minha argumentação? Nenhuma, mas tenta ainda responder a esta pergunta. Parece-te que um homem justo deseja exceder a outro homem justo em qualquer coisa? De modo algum, porque nesse caso não seria educado, como é de fato, nem de boa índole. E se fosse um ato justo? Nem mesmo em um ato justo? Mas consideraria digno de exceder o injusto e julgaria isso justo, ou não? Sim, julgá-lo-ia, mas não o poderia. Mas não é isso que estou a perguntar, e sim se o homem justo não se consideraria digno e desejaria exceder ao injusto, pois isso é uma atitude do injusto. É assim mesmo. E quanto ao homem injusto? Porventura, se consideraria digno de exceder o justo e a ação justa? E como não seria assim, se ele de fato se considera digno de exceder toda a gente? Portanto, o homem injusto quererá exceder o homem injusto e a ação injusta, e lutará para ser ele quem tem mais que todos? É isso. 21. Digamos, pois, que o justo não quer exceder ao seu semelhante, mas ao seu oposto, ao passo que o injusto quer exceder tanto o seu semelhante como a seu oposto. Falastes perfeitamente. O injusto é inteligente e bom, e o justo não é uma coisa nem outra. Também está certo. Portanto, o homem injusto se parece com o inteligente e bom, enquanto o justo não? Pois como há de ser um homem com certa qualidade, semelhante aos que a têm, e o que não possui ser diferente? Perfeitamente. Cada um deles tem, então, a qualidade daqueles com quem se parece? E depois? Ora, Trasímaco, tu podes dizer algo de uma pessoa que é músico e de outra que não o é? Com certeza. Qual dos dois é sábio e qual é ignorante? Sem dúvida, o músico é o sábio e o não músico é o ignorante. E quanto ao médico, é da mesma maneira? É. Parece-te, pois, excelente atitude que um músico, quando afina a lira, pretenda exceder outro músico na tensão ou distensão das cordas e se consideram dignos de ultrapassarem-se mutuamente? A mim não. E então se for a um não músico? Forçosamente, sim. E quanto ao médico, na dieta da comida ou de bebida, quereria ele exceder outro clínico ou outra regra? Sem dúvida que não. E a um que não fosse médico? Sim. Observas toda espécie de ciência e ou de ignorância. Se te parecer que qualquer sábio quereria exceder os atos e palavra de outro sábio, e do contrário, não fazer o mesmo em igual caso que o que é semelhante a ele, será forçoso, talvez, que seja assim. E agora o ignorante. Não pretenderia ele igualmente exceder o sábio e o ignorante? Talvez. Mas o sábio é sensato. Afirmo. E o que é sensato? Também é bom? É. Ora, o homem bom e sábio não quererá exceder o que lhe é semelhante, mas sim o que é diverso e oposto a ele. Parece que sim. E o que é mau e ignorante quererá exceder o que lhe é semelhante e o seu contrário. Assim me afigura. Ora, Trasímaco, o injusto para nós quer exceder tanto o seu contrário como o que lhe é semelhante. Ou não foi assim que disseste?
Certamente. Ao passo que o justo não quererá exceder o que lhe é semelhante, mas sim o seu contrário. Sim. Logo, o justo assemelha-se ao homem sábio e bom, e o injusto ao mau e ignorante. É provável. Mas nós concordamos que cada um deles tem as qualidades daquele a que se assemelha. Concordamos, com efeito. Logo, o justo revela-se como bom e sábio, e o injusto como mau e ignorante. 22. Trasímaco concordou com tudo isso, não com a facilidade com que agora estou a contar, mas arrastadamente e a custo, suando espantosamente, tanto mais porque era verão. Foi então que viu uma coisa nunca antes vista. Trasímaco a corar. Assim que concordamos que a justiça é virtude e sabedoria, e a injustiça maldade e ignorância, exclamei: bem, deixemos este ponto assente. Mas afirmamos também que a injustiça era a força. Ou não te recordas, Trasímaco? Recordo-me, mas o que acabas de dizer não me apraz, e tenho uma resposta a dar-lhe. Se eu falasse, sei perfeitamente que afirmarias que eu estava a discursar como um demagogo. Deixa-me, pois, falar a minha vontade, ou se tu quiseres interrogar-me, interroga, e eu o direi como as velhinhas que estão a contar histórias. Bem, e farei com cabeça que sim e que não, mas nunca contra a tua própria opinião, de maneira a poder agradar-me, uma vez que não consentes que eu fale. O que mais queres? Mais nada, por Zeus? Mas se queres fazer assim, que faças? Pois eu mesmo interrogo. Interroga. Farei, portanto, exatamente a mesma pergunta de há pouco, a fim de levarmos metodicamente ao fim a argumentação, que é a justiça em relação à injustiça. Disse-se a certa altura que a injustiça era mais poderosa e mais forte que a justiça. Agora, prossegui, se na verdade a justiça é sabedoria e virtude, julgo que facilmente se demonstrará que é mais forte que a injustiça, uma vez que a injustiça é a ignorância. Ninguém deixaria de reconhecê-lo. Mas não é assim tão simplesmente, Trasímaco, que eu desejo resolver o caso, mas antes examiná-lo por outro lado. Concordarias que seria injusto para um Estado tentar submeter injustamente outros Estados e reduzi-los à escravatura, ou ter diversos sujeitos aos seus impérios? Como não? E isso é que fará, acima de tudo, o melhor dos Estados e o mais perfeitamente injusto. Compreendo que era esse teu argumento, mas relativamente a ele, só quero examinar este ponto. Um Estado que se apossa de outro exercerá a sua dominação sem a justiça ou será forçado a utilizar-se dela. Se é como há pouco afirmavas, sobre a justiça e a sabedoria, com ela, mas se é como eu disse, com a injustiça. Estou satisfeitíssimo, Trasímaco, porque não te limitas a dizer que sim e que não com a cabeça, mas respondes muito bem. É para te ser agradável. 23. Fazes muito bem. Mas faças-me o favor de responder ainda a esta pergunta. Parece-te que um Estado, ou mesmo um exército, ou piratas, ou ladrões, ou qualquer outra classe, poderiam executar o plano ilegal que empreenderam em comum, se não observassem a justiça uns com os outros? Certamente que não. E se não a observassem, não seria melhor? Absolutamente. De certo, Trasímaco, é porque a injustiça produz em uns e em outros revoltas, ódios e contendas, ao passo que a justiça gera a concórdia e a amizade. Não é assim? Que seja, só para discutir contigo. Fazes bem, meu excelente amigo, mas dizes-me o seguinte: se, portanto,
É este o resultado da injustiça: causar o ódio onde quer que surja. Quando ela se formar entre homens livres e escravos, não fará também com que se odeiem uns aos outros, com que se revoltem e fiquem incapazes de empreender qualquer coisa em comum? Precisamente. E se originar entre suas pessoas, não ficarão divididas e se tornarão adversárias? Ficarão. E se a injustiça, meu amigo, originar-se numa só pessoa, com certeza não perderá a sua própria força ou a manterá tal qual estava? A manterá tal qual estava. Portanto, a injustiça parece ter uma força tal em qualquer entidade em que se origine, quer seja um Estado, nação, exército, ou qualquer outra coisa que, em primeiro lugar, incapacite-a de atuar de acordo consigo mesma, devido às decisões e discordâncias. Além disso, tornam-na inimiga de si mesma e de todos os que lhe são contrários e que são justos. Não é assim? Exatamente, segundo julgo. E se existir num só indivíduo, produzirá, segundo julgo, os mesmos efeitos. Em primeiro lugar, torná-lo-á incapaz de atuar, por suscitar a revolta e a discórdia em si mesmo. Em seguida, fará dele inimigo de si mesmo e dos justos, não é verdade? Sim. E os deuses, meu amigo? Certamente que também são justos? Certamente. Logo, o injusto será também odioso aos deuses, Trasímaco, e o justo será seu amigo. Banqueteia-te à vontade com tua argumentação, que não serei eu quem te contradirá, a fim de não me tornar odioso aos presentes. Vamos lá, e sacia-me no resto da ceia, respondendo-me como tens feito. Porque os justos mostram-se sábios, melhores e mais capazes de atuar, ao passo que os injustos nem sequer são capazes de atuar em conjunto. Mas se dissermos injustos aqueles que levaram a cabo solidamente uma empresa em comum, estaremos a fazer uma afirmação que de modo algum é verdadeira, pois não se poupariam uns com os outros se fossem totalmente injustos. Ao contrário, é evidente que havia neles qualquer vislumbre de justiça, que os obrigava, pelo menos, a não praticarem injustiças uns com os outros enquanto atuavam, e graças à qual faziam o que faziam. Ao lançarem-se em atos injustos, eram parcialmente maus na sua injustiça, uma vez que os que são completamente maus e inteiramente injustos são também inteiramente incapazes de atuar. Assim é o que eu entendo, e não como expuseste de início. Se os justos têm uma vida melhor e são mais felizes que os injustos, como precisamente nos propusemos a verificar depois, é o que vamos analisar. É, portanto, desde já evidente que o são, em meu entender, em consequência do que dissemos. Seja como for, é melhor examinar a questão, porquanto a discussão não é à deriva, mas sobre a regra da vida que devemos adotar. Examina, então. Examinarei. Ora, dizes-me, parece-te que há uma função própria de cavalo? Com certeza. Aceitarias, portanto, que a função do cavalo ou de qualquer outro animal é aquela que se pode exercer unicamente por meio do respectivo animal, ou pelo menos com mais perfeição? Não compreendo, objetou. Vejamos de outra maneira. É possível ver com outra coisa que não sejam os olhos? Sem dúvida que não. E então, é possível ouvir com outra coisa que não sejam os ouvidos? De modo algum. Portanto, diremos justamente que essas são suas funções? Exatamente. E então, poderiam talhar os sarmentos da vinha com uma faca, uma lanceta ou muitos outros instrumentos? Como não? Mas com coisa alguma,
se executaria tão perfeitamente a tarefa, segundo julgo, como com uma manufatura exclusiva para o efeito. É verdade. Então não aceitaremos que esta é sua função? Aceitaremos. 24. Penso que agora entenderás melhor o que há pouco te perguntava ao interrogar se a função de cada coisa era precisamente aquilo que executava ou só ela, ou melhor que as outras. Entendo. E parece-me que é essa a função de cada coisa. Bem, portanto, não te parece ter uma virtude que lhe é própria tudo que está encarregado de uma função? Tornemos ao mesmo ponto, os olhos, dizíamos nós, têm uma função, não? Tem. Portanto, tem também uma virtude. Sim. E então dissemos que os ouvidos tinham uma função? Dissemos. Portanto, uma virtude também. Sim, também uma virtude. E relativamente com todas as coisas, ocorre o mesmo? Sim. Ora bem, porventura, os olhos cumpririam bem sua função se não tivessem sua própria virtude, mas um defeito em seu lugar. Como poderiam fazê-lo? Refere-se talvez à cegueira em vez da vista? Não é a respeito disso que estou a perguntar, mas se a sua função se desempenha bem, graças à virtude que lhe é própria, ou mal devido ao defeito. Sim, falas a verdade. Logo também os ouvidos, privados de sua virtude própria, desempenham mal sua função. Exatamente. Englobaremos, portanto, todas as outras coisas no mesmo raciocínio? É o que me parece. Ora, então seguimos após examinar este ponto. A alma tem uma função que não pode ser desempenhada por toda e qualquer outra coisa que exista. A mesma consiste no seguinte: superintender, governar, deliberar e todos os demais atos da mesma espécie. Será justo atribuir essas funções a qualquer outra coisa que não seja a alma? Ou devemos dizer que são atributos específicos dela? Pertencem à alma e a nenhuma outra coisa. E agora, quanto à vida? Não diremos que é uma função da alma? Acima de tudo. Logo, diremos também que existe uma virtude da alma? Sim, diremos. Então, Trasímaco, a alma algum dia desempenhará bem suas funções se for privada de sua própria virtude, ou é impossível? É impossível. Logo, é forçoso que quem tem uma alma má governe e dirija mal, e quem tem uma alma boa faça tudo isso bem? Sim, é forçoso. Não concordamos que a justiça é uma virtude da alma e a injustiça um defeito? Concordamos, efetivamente. Logo, a alma justa e o homem justo viverão bem e o injusto mal? Assim parece, segundo o teu raciocínio. Mas, sem dúvida, o que vive bem é feliz e venturoso, e o que não vive bem, inversamente. Como não? Logo, o homem justo é feliz e o injusto é desgraçado. Assim o seja. Contudo, não há vantagem em ser desgraçado, mas sim em ser feliz. Como não? Então jamais a injustiça será mais vantajosa que a justiça, ó bem-aventurado Trasímaco. Deleita-te com este manjar, Sócrates, para o festival das Bendileias. Graças a ti, sem dúvida, Trasímaco, pois tornaste possível e deixaste de ser desagradável. Contudo, a ceia não está esplêndida por culpa minha, senão tua. Parece-me que fiz como os glutões, que agarram cada um dos pratos à medida que os servem, antes de terem desfrutado suficientemente do primeiro. Antes de descobrir o que buscávamos primeiro, o que é a justiça, deixando esse assunto, precipitei-me para examinar a esse propósito se era um vício e ignorância ou sabedoria e virtude. Depois, como surgiu um novo argumento,
que é mais vantajosa a injustiça que a justiça. Não me abstive de passar daquele assunto para este, de tal maneira que daí resultou agora para mim que nada fiquei sabendo dessa discussão. Desde que não sei o que é a justiça, menos ainda saberei se dá o caso de ela ser uma virtude ou não, e se quem a possui é ou não feliz.